Muito boa tarde, queridos amigos. Como estão todos? Está falando Virginia Damario desde São Bernardo do Campo, Brasil. Estamos realizando un curso llamado Preeminencia do Amor, escritos de Paulo de Tarso, Encarnação do Mestre Hilarión, e estamos vendo também os lugares de Roma. Nesta oportunidade vamos ver as basílicas maiores papais que ficam em Roma e são as 4 basílicas mais importantes, únicas no mundo. Depois dessas, as basílicas que a gente pode ver nos nossos países são basílicas menores. As únicas basílicas maiores se encontram em Roma e são 4. O libro que estamos trabalhando, como falei, este livro de Rubén Cedeño, Preeminencia do Amor, e também hoje vamos ver temas do livro Cristificação do Mundo, também de Rubén Cedeño. Vamos memorizar então as 4 basílicas maiores papais. A primeira, São Paulo fora dos muros, em italiano San Paolo fuori le mura. A segunda basílica, São Pedro, a basílica que fica no Vaticano, San Pietro. A terceira basílica, São João de Letrão, em italiano San Giovanni in Laterano. E a quarta basílica, Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore. Nesta oportunidade vamos ver só um repasso da aula passada que falamos sobre São Paulo fora dos muros, São Paulo extramuros, a basílica papal onde se encontram os restos de São Paulo. Aqui vemos a entrada, um pórtico maravilhoso onde se encontra a escultura de São Paulo como terribilità, por ter um caráter, um temperamento forte, inflexível perante a verdade, perante a lei. Dentro da basílica encontramos un baldaquino que construyó Arnolfo di Cambio. Vemos también o túmulo de São Paulo, no chão en frente ao baldaquino do altar maior. Descendo por 2 escadas, encontra-se o sarcófago contendo o corpo que o mestre Hilarión utilizou como Paulo de Tarso. Esta placa do túmulo de São Paulo se encontra no museu da mesma basílica. Igualmente, o cajado de São Paulo, uma das relíquias que se encontra no museu, junto com o braço de Santa Ana que foi a mãe da Mãe Maria, mãe de Jesus, e outras relíquias dos apóstolos, dos santos. Também no altar, onde se encontra o corpo de São Paulo, podemos ver na fotografia na parte superior direita as correntes que supostamente utilizou São Paulo quando esteve prisioneiro. Vemos também na basílica São Paulo fora dos muros os medalhões papais. Não sei se vocês lembram. São 266 medalhões em mosaico policromado com fundo dourado, representando os rostos de todos os papas. Vemos o último medalhão, onde se encontra o Papa Francisco, o nosso Papa atual, Leão XIV, ainda não tem o medalhão dele, já colocarão. Aqui vemos, se encontram, imaginem, 266 medalhões, se encontram por toda a basílica, uma basílica belíssima.
Aquí tem unos medalhões de San Pedro e bem pouquinhos papas, onde o nosso último papa foi o amado Bergoglio como Papa Francisco. Também vemos dentro da basílica um crucifixo do século XIV, obra de Cavallini, que tem o rosto virado porque a Santa Brígida de Suecia fue orar y aparentemente se falou con o Cristo y dictó 15 oraciones, y cada vez que a Santa ia orar en un crucifixo, o crucifixo viraba o rosto diante dela. Tem unos 3 crucifixos assim em Roma, nas basílicas. A Basílica de São Pedro, vamos citar algumas coisas importantes que podemos ver aqui. Primeiramente vamos ver dónde está localizado o Vaticano. Está localizado na colina. Quando falamos de colina, lembrem que é um monte. Na colina do Vaticano, también conocida como Monte Vaticano, esta colina no faz parte das 7 colinas históricas de Roma y está situada na margem direita, na parte oeste do rio Tibre, en frente às outras colinas. O nome Vaticano se refere tanto à colina quanto ao estado independente da cidade do Vaticano. Lembrem que o Vaticano é um país, é o maior país do mundo, mas é um estado à parte, um estado independente. Aqui vemos uma fotografia das 7 colinas de Roma, onde se fundou Roma. Agora vamos ver uma por uma. Acho que na próxima fotografia. Aqui isso vemos os nomes, acho que em italiano, Vamos colocar em português. A colina do Capitólio, onde se encontram também os museus capitolinos, uma das colinas mais famosas, central e historicamente importante, onde se encontra o centro político de Roma, com a praça do Campidoglio e o Palazzo Senatorio. A outra colina, Palatino, segundo a lenda, é onde Rómulo e Remo foram criados e onde a cidade de Roma foi fundada. É uma importante área arqueológica. A colina, o monte Aventino, localizado ao sul da cidade, é conhecido por seus hotéis elegantes, belas casas romanas e a Basílica da Santa Sabina. O Monte Célio, a leste do Palatino, era um bairro popular e depois um bairro mais burguês, com muitos edifícios religiosos, como a Basílica de São Clemente. E a colina Esquilina, localizada ao leste do centro histórico. Era antigamente um cemitério e hoje é uma área densamente povoada com a Basílica de Santa Maria Maggiore, que vamos falar hoje um pouquinho também. Perdão, falta outro, o Monte Viminal, localizado entre o Quirinal, ou Quirinal em português, e o Esquilino, é uma das menores colinas e foi onde se encontrava
a vía nacional. No significa que por ser colinas, montes, sea una montaña gigante, como Everest, no, son montañas bien pequeñas, que da para transitar tranquilamente. O Quirinal, uma das mais altas colinas, está associada à história de Rómulo e é onde fica o Palácio Quirinal, sede da presidência italiana. Depois temos 3 colinas mais que não formam parte da fundação de Roma, que se chamam Pinciana, Janículo e a colina Vaticana, ou o Vaticano, Monte Vaticano. Aqui vemos uma fotografia da colina Vaticana. Nesse lugar teve um circo e também um cemitério. Sempre se dizia que ali, na Basílica Papale de San Pedro, estava enterrado San Pedro, mas não estava fundamentado, era como um mito. Então, o que aconteceu? O Pío XII decidiu fazer uma investigação e justamente encontrou o túmulo de San Pedro. Y se sabe porque está escrita una placa, una lápide. Depois o Papa Francisco avançou um pouquinho no assunto e que ele fez? Pegou os ossinhos, os ossos de San Pedro e os colocou numa caixa de cristal, onde todos podemos ver. E no altar maior, onde Pedro está, se encontra o baldaquino de Bernini. Vamos a ver un poquito de Bernini ahora. A ver si temos a fotografía. Aqui temos a fotografía do justamente o Papa Francisco, onde se encontra os ossos de San Pedro. Aqui temos uma fotografia de frente. Eu tive a sorte de poder chegar a tempo, porque como a Basílica de San Pedro, os museus vaticanos, leva tanto tempo poder recorrer, a hora que eu quis ver, descendo a escadinha aí no altar, já era tarde, e consegui descer assim meio rápido, pelo menos tirei, essa não é minha fotografia, mas tirei a própria foto, que como tem um vidro fica difícil de ter uma boa visualização na fotografia, e depois vamos ver o baldaquino de Bernini. Tem unos 4 cantos, unas 4 columnas y una escada pequeña que se desce y ahí aparece aquí este túmulo de San Pedro. San Pedro representa a fé, o poder e a força, e justamente na parte etérica, em cima da cúpula do Vaticano, se encontra o retiro etérico da Senhora Fé. Vamos ver, para memorizar agora, como cultura geral, e quando vocês fossem para o Vaticano, reconhecer, saber quem fez as construções mais importantes de aqui, da Basílica Papal de San Pedro. O plano, o desenho da Basílica foi feito por Donato Bramante. A cúpula foi feita pelo Miguel Ángel Buonarroti. A fachada da Basílica por Maderno e as columnatas, todas as colunas que vocês veem na parte central, por Bernini, um dos escultores preferidos meu.
Bramante, que lembren que fez o plano da Basílica de San Pedro, também fez este tempietto de Bramante, localizado no pátio da igreja de San Pietro in Montorio, em Roma, é um pequeno templo, templete, circular e um marco do Alto Renascimento, construído por Donato Bramante no início do século XVI. É considerado uma obra-prima devido às suas proporções perfeitas e harmonia arquitetônica. Muitas basílicas, inclusive a de San Pietro, foram inspiradas deste templete de Bramante. Também Bramante fez a escadaria de dupla hélice no Museu do Vaticano em Roma. Estas sí são fotografias minhas, em forma de caracol. Aqui vemos a fachada da Basílica Maior, papal. E vamos ver um pouquinho quem foi Michelangelo Buonarroti, artista plástico do quarto raio branco, do período Renascimento italiano, nascido em Caprese, na Itália, em 1475 e desencarnou em Roma em 1564, um dos gestores do Renascimento, autor dos afrescos da Capela Sistina, pintor, arquitecto e escultor, teve a coragem de mostrar para a sua época o aspecto divino da nudez do corpo humano e ousou pintar e esculpir corpos nus em diversos altares de muitas igrejas. Na Capela Sistina, ele fez os corpos nus e depois cobriram com uns tecidos pintados para disfarçar, porque estaria proibido mostrar o corpo completamente nu naquele período. Mas ele ousou, ele pintou, não teve medo nem vergonha. Ele que fez a cúpula, vocês veem aqui na parte externa e na parte interna, é algo impressionante, bela na verdade a cúpula. E falando de Miguel Ángel, na igreja San Pedro in Vincoli, podemos encontrar uma escultura famosíssima, um Moisés de Miguel Ángel, que se conta, também tem uma cara séria, terribilité, como o apóstolo Paulo. Se conta que, após terminar de esculpir a estátua de Moisés, Miguel Ángel ficou meio alucinado de tanta perfeição, de tanta beleza dessa escultura, e ele bateu com um martelo a estátua e começou a gritar: "Por que você não fala? Por que você não fala? Perché non parli?" Em italiano. Também vemos a Piedade de Miguel Ángel, que se encontra, obviamente que estamos vendo na Basílica Papal de San Pedro. É um sonho realizado poder ver a Piedade na Basílica de San Pedro e poder observar, se bem se encontra com um vidro e está um pouquinho longe,
sempre lotado de pessoas que não dá muito tempo de ver os detalhes da escultura. Mas não tem palavra para descrever os detalhes. Se bem tem algunos, entre aspas, no son defeitos, sino tem un propósito da mão ser maior, da cabeça de Maria ser um pouquinho menor, perante a proporção, quando a gente pode visualizar, se vê perfeita. A colunata de Bernini, que aqui Rubén Cedeño nos conta que eu consegui encontrar ese centro, mas no conseguí tirar a foto porque ya estaba de noche y estaba casi sin batería. O centro del colonnato, que es el punto central, centro del colonnato. Ese ponto fica na Praça San Pedro, que quando você se para justamente nesse lugar, em vez de ver todas as colunas, você enxerga somente uma. Em vez de ver a sequência das columnatas, você vê somente uma coluna. También Bernini construyó, a ver, está aquí na diapositiva, aquí vemos otra foto do ponto, do centro das columnatas. Bernini construyó baldaquino na Basílica de San Pedro, que está cubrindo o altar mayor. Embaixo se encontran as reliquias do corpo de San Pedro. Aquí vemos o baldaquino. Y también realizó esta obra magnificente llamada Cátedra de San Pedro o cadeira, una cadeira simbólica que é o assento do Papa como obispo de Roma. E sobre ela vocês ven toda essa parte iluminada de oro puro e um ponto branco, que agora vamos ver mais de perto. Ele fez a representação de uma pomba como padrão electrónico do Espírito Santo, que foi inspirado por ele. Aqui, essa fotografia encontrei neste momento na internet. O Papa Francisco teve a rara oportunidade de contemplar a Cátedra de São Pedro, relíquia que simboliza o primado do apóstolo Pedro, após sua restauração. Aqui podemos encontrar uma das esculturas preferidas minhas de Bernini, o Éxtasis de Santa Teresa, se llama Gian Lorenzo Bernini, que se encuentra en la iglesia de Santa María della Vittoria en Roma. Santa Teresa, uma freira carmelita española do século XVI, mística y escritora, conhecida por suas obras sobre a vida contemplativa e a oração. Ela escreveu uns poemas, tem muitos filmes dela, para quem não conhece a história. Era uma santa forte e firme, que falou grandes verdades. Aquí vemos a escultura de Bernini, que aconteceu a transverberação. A obra se chama O Éxtasis de Santa Teresa, é uma escultura barroca de Bernini, criada em 1652, que representa a experiencia mística da santa española Teresa de Ávila. Teresa describió en sus obras ter sido traspasada por una flecha de amor divino empuñada por un anjo.
ela viu uma luz muito forte, Deus falando com ela e sentiu mesmo uma ponta entrando no seu coração, que era como uma dor, mas era uma dor doce, que extasiou ela. Acho que aqui temos a fotografia. Miren, olhem esse rosto en éxtasis, encantada, maravillada por encontrar ao Señor. Y tan importante fue ese acontecimiento en la vida de ella que podemos ver o corazón que ficou intacto, que está conservado en un relicario en la iglesia das Carmelitas, en Alba de Tormes, en España, y se nota y podemos ver a profunda ferida cuando fue marcada pelo anjo, cuando esa flecha entró no corazón da Santa Teresa, ficou a ferida no corazón dela. Imaginen qué impresionante. Y a famosa oración que eu quero que todos en voz alta oremos. Vamos a leer con la intención de hacer real o que está diciendo a Santa Teresa y que se plasme na nossa vida. Nada te perturbe, nada te espante, todo pasa, Dios no muda, a paciencia, todo alcanza. Quien a Dios ten, nada le falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. Amén. Y falando de Bernini, se encontra o túmulo, ele fue sepultado justamente na Basílica Santa Maria Maggiore, onde se encontra sepultado também nosso querido Papa Francisco. Voltando para a Basílica de San Pedro no Vaticano, temos um dos lugares importantíssimos para não perder de vista, o túmulo de João Paulo II, perdón, donde sempre realizan misa, donde se pode meditar, ficar em silêncio. Também vemos o corpo incorrupto de João XXIII, no Vaticano, na Basílica São Pedro. Eu gosto de ver os santos incorruptos porque é realmente impressionante como esses elétrons de tanta perfeição, tanta pureza, não se apodrecem, ficam intactos ao longo dos anos. E Rubén nos contou agora, no final do ano em Roma, que ele viu que quando colocaram o corpo do Papa João XXIII, o vidrio ficava envasado por dentro, parecía como que estaba respirando. Y, debido a su bondade, a toda su pureza, falaban ele como o Papa bom. También podemos ver una estatua de San Pedro, que dicen que es una estatua romana que era precristá, que converteran esa estatua en San Pedro. Mas é famosa porque as pessoas tocan o pé de San Pedro, o pé direito, e está gastado.
E tem que tocar e tem que beijar o pé. Para quê? Para que tenham sorte na vida, para ter uma boa vida, hein? Vocês veem que está gastado, está gasto. Também vemos o Papa León I Magno, o túmulo, doctor da Igreja do século V, romano, aristocrata, foi quem começou a colocar os medalhões dos papas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que acabamos de ver. E depois temos, para impossível não passar, pelos museus Vaticano. Saindo da Basílica Papal de São Pedro, seria na mão esquerda, ao redor, beirando o muro que define o país do Vaticano, se encontram vocês com a porta, esta porta que ven aqui, dos museus vaticanos. São mais de 20 quilômetros de obras de arte. Realmente se saturan, mas é algo nunca visto. Alguma vez na vida vocês têm que recorrer todos os museus. Tudo o que está dentro, vale a pena. Mas tem um caminho mais curto, que te leva direto à Capela Sistina de Miguel Ángel, que para mim é a mais importante, para poder ver e apreciar. Não se pode tomar fotos, sempre tem um monte de gente, mas vocês têm que olhar para cima, para todos os lados, para cada canto. Aqui vemos uma fotografia que eu peguei da internet. Agora vamos ver a outra basílica chamada San Giovanni in Laterano, ou San João de Letrão. Vemos a fachada, a parte interna. O teto que vocês veem é de ouro puro. Esta era a sede, a antiga sede do papado. Tem uma aqui do lado esquerdo, vemos uma fotografia onde lá no fundo tem uma cadeira papal do século V, que pode ser que seja uma das mais antigas. E aqui tem uma história. Este monumento se encontra na frente. Como vocês podem ver, é o São Francisco com um dos seus discípulos, seus companheiros, quando se estava formando essa ordem franciscana, começou a aumentar. São Francisco veio nesse lugar para falar com o Papa. Naquele então era Inocêncio III, para ver se ele aprovaria a ordem dos franciscanos. E alguém escreveu o que ele tinha que falar em latim. Mas ele não dominava muito latim. E o Papa tinha sonhado um dia antes com um fradezinho humilde, que estava justamente segurando nas suas mãos o San Giovanni Laterano. Ele viu a humildade de Francisco, como estava vestido, todo descalço, com uma túnica simples. E Francisco, como falei, não sabia muito, não dominava muito o latim. O que ele fez? Comecei a falar com sua sinceridade sobre sua vivência com as borboletas, com os pássaros e com a natureza. E o Papa se comoveu tanto que beijou seus pés e aprovou a ordem franciscana. Agora vamos ver a Santa Maria Maggiore
Maggiore, Santa Maria Maior. Perdón que no domino o italiano, mas aquí na Basílica Papal, o Papa, un Papa chamado Liberio teve un sonho en que a Virgen María le pedía que construyese una iglesia. Y en agosto, en pleno verano, nevó. Era como, hacía 40 grados de calor y nevó. Y o Papa diseñó a planta da iglesia na neve con una vara. Con ese diseño que a iglesia fue construida y es una de las primeras iglesias dedicada a Virgen María ahí en Roma. Dicen que en agosto siempre neva y que caen flores brancas, que es el padrón electrónico da Mãe María. Vemos a Porta Santa. Las Portas Santas se encuentran en las basílicas mayores papais. Dentro da basílica vemos o presépio do Menino Jesus sobre o altar maior. Yo tengo un videíño para ustedes poder apreciar un poquillo. Se encuentra, a ver si consigo mostrar. Aquí, en esta parte, donde se encuentra o presépio do Menino Jesus. Aquí está el vídeo. Voy a colocar play. Bueno, voy a pasar para otra foto. Y aquí vemos también, que hablamos semana pasada, que se encuentra, o Papa Francisco pidió para ser sepultado en la Basílica de Santa María Mayor. Onde, na parte superior, colocaran a cruz que levaba Francisco, Papa Bergoglio, representando un pastor levando as ovelhas. Como a frase que sempre falava, ser pastores com cheiro de ovelhas. Muito obrigado. Ya a próxima semana entraremos no estudo dos textos do apóstolo Paulo, especialmente na preeminência do amor. Y vamos a realizar a oración da práctica da contribución voluntaria y amorosa que entre todos ofrecemos para seguir sustentando as actividades de metafísica aquí no Brasil. Amada presencia de Deus eu sou, abençoe e multiplique esta doação amorosa, que o nosso grupo prospere e a humanidade também. Obrigado, Pai, que assim é. Nos vemos, fiquen con Dios y hasta la próxima semana.